Olá a todos. Esse é o primeiro vídeo de uma série de 5 que nós iremos trabalhar durante essa suspensão das aulas presenciais. A ideia durante esse período vai ser a gente discutir o pensamento sociológico de Karl Marx. Vamos, nesse primeiro momento, fazer uma contextualização do seu pensamento, sempre considerando e pensando que as videoaulas, elas na verdade vão reforçar e facilitar a compreensão da leitura do texto que está sendo disponibilizado para todos. A leitura, nesse sentido, ela é indispensável, né? A leitura de fato é aquilo onde a gente vai conseguir ter uma maior consolidação do aprendizado e do conhecimento. Então peço que todos compreendam e observem, vejam as nossas videoaulas como uma tentativa de facilitar a compreensão da leitura. Bom, então começando, nós queríamos hoje contextualizar o pensamento de Marx, pensando nas influências recebidas pela elaboração do seu pensamento, nas influências que também ele consegue até hoje ainda exercer sobre vários pensadores da sociedade contemporânea. A obra principal do Marx é esta aqui, né, que é a obra O Capital, uma obra escrita em 3 volumes, onde ele desenvolve, na verdade, aqui o seu pensamento de maturidade, né, e a gente tem que pensar que esse autor é um autor que por muitos é venerado, né, por outros demonizado. Infelizmente é um autor pouco lido, bastante comentado, inclusive citado por pessoas que muitas vezes não têm uma compreensão exata, né, dada a profundidade do pensamento do Marx. É um autor que é difícil a gente defini-lo, enquadrá-lo numa perspectiva única, né, dada a sua contribuição na filosofia, na sociologia, na antropologia, na história, né, na geografia. Então é um autor com influência enorme no pensamento científico moderno, né? Muitos, inclusive, na sociologia falam que fazer sociologia é fazer sociologia com Marx ou contra Marx, né? Embora, infelizmente, dado essa, inclusive, má interpretação ou má compreensão, gerou-se uma certa, né, de um certo grupo, né, uma ojeriza, inclusive, de fazer uma crítica sem mesmo ter uma leitura razoável, né, da própria obra. Aí eu pediria a todos que nesse momento se enfrentasse a leitura destituída de qualquer pré-noção, de qualquer preconceito, até porque a gente está diante de um autor que ainda hoje, né, tem uma contribuição enorme e importante a dar. Não significa estudar Marx, não significa virar marxista, é bom que isso fique bastante claro. Eu gosto sempre de citar um economista, né, liberal brasileiro chamado Delfim Neto, que inclusive foi o grande economista que estava à frente do período do governo militar brasileiro, né, nos anos de ditadura, e é um grande leitor de Marx, né, um grande leitor, inclusive talvez tem uma tese que eu acho interessantíssima. Se quiser compreender os meandros e o funcionamento da economia capitalista, leia Marx. Bom, nós não vamos entrar especificamente nas discussões relativas à economia marxista. O que nos interessa aqui é a sociologia marxista. Agora, como um pensamento, né, que na verdade compreende o todo social, né, não dá para a gente passar, buscar uma compreensão do funcionamento da sociedade sem passar obrigatoriamente, pelo menos por alguns princípios de funcionamento da engrenagem e da lógica da produção capitalista. Bom, Marx, né, tem uma influência no pensamento internacional, né, a gente pode citar talvez alguns assim mais conhecidos, né, como pode pensar o André Gorz,
né, que tem uma obra Adeus ao Proletariado, né, dentre outros, né, uma obra interessantíssima do Steven Mesaros, né, Para Além do Capital. Entre os brasileiros, né, talvez uma influência marcante no pensamento de Florestan Fernandes, que é o professor orientador do sociólogo Fernando Henrique Cardoso, que também foi um grande leitor, né, do pensamento do Marx. Portanto, nós estamos diante de um autor que influenciou, né, no passado recente, influencia no presente, né, talvez um dos autores hoje muito marcado é o francês, o Piquet, né, que tem uma obra interessantíssima discutindo o capitalismo contemporâneo com a sua acumulação. Portanto, é esse autor que nós iremos nos debruçar a partir de agora. Tá? E aí eu queria chamar também a atenção desse início, que a gente está diante de um pensamento que muitos dividem em dois momentos. Né? O pensamento do Marx seria dividido no pensamento do jovem Marx e do Marx maduro. Né? O jovem Marx seria aquele mais preocupado com a essência humana, né? Um autor mais idealista, mais do campo filosófico, enquanto o Marx maduro seria aquele centrado no funcionamento da sociedade capitalista e da sua influência sobre o todo da sociedade. Bom, aí é interessante a gente perceber o seguinte, né? Há uma corrente com a qual eu concordo que não dá para a gente separar os dois. Né? O jovem Marx está no Marx maduro e o Marx maduro está no jovem Marx, né? Assim como no movimento dialético que permeia toda a sua obra. O conceito de alienação a gente já vai encontrar dentro das obras escritas pelo Marx jovem. Né? E quando ele mostra, né, o funcionamento do capitalismo com a estrutura, né, determinando a superestrutura, aí a gente volta e coincide, né, ou seja, com o aprimoramento e o refinamento daquilo que já estava dado nos seus escritos iniciais. Portanto, compreender o jovem é compreender o Marx maduro, e o Marx maduro é também compreender o Marx jovem, o idealista. É um pensador humanista, né? Na verdade, é um herdeiro do iluminismo, assim como todos os outros que sucedem na sociologia, tem uma influência enorme, é sempre um diálogo com o projeto iluminista. Marx tem, né, dentro da sua trajetória e elaboração de ideias, né, uma preocupação enorme com a liberdade e a dignidade, né, como premissas de uma sociedade genuína. O que isso quer dizer? Que a sua obra procura mostrar, né, os meandros da sociedade capitalista, levando o indivíduo a compreender em que meio ele está inserido para uma verdadeira consciência, ou seja, consciência de si mesmo, uma consciência de si e para si, né, uma consciência libertadora, né, uma consciência do indivíduo que não seria um ser no mundo, né, mas seria um ser transformador do mundo, um ser histórico consciente da sua historicidade. Então esse seria, né, o projeto, né, a estrutura teórica ou aquilo que seria o objetivo, né, principal da produção teórica do Karl Marx. Bom, o Marx, quando ele vai produzir a sua obra, né, ele tem um apoio bastante forte na economia clássica, né, principalmente Adam Smith, que é onde ele vai, né, fazer todos os seus estudos do funcionamento do capitalismo. Também tem um apoio fundamental nos socialistas utópicos franceses e quase assim, digamos assim, como pedra angular de todo o seu pensamento, né, entre os dialéticos, principalmente a dialética hegeliana. É aí que ele vai buscar o método que ele utiliza para desvendar o funcionamento da sociedade da qual ele é contemporâneo. E aí, buscando essa compreensão, ele utiliza a dialética como
o pensamento em movimento, né? Ou seja, a superação das contradições, e aí compreendendo, né, como a dialética como sendo um movimento do pensamento que, a partir da oposição de princípios teóricos, busca a superação, a busca da verdade mais próximo da verdade absoluta. Portanto, isso seria um movimento infinito, onde a gente estaria sempre numa superação da ordem anterior, né? E aí, pensando em ordem, a gente poderia ver, enquanto a dialética aplicada nos fenômenos sociais, seria justamente isso, né? A, a busca de desvendar as contradições da ordem social vigente e como essas contradições elas chegariam a uma superação em vista de uma ordem outra, né, que seria a ordem superior, né, de um movimento permanente. Então, a busca do Marx, e aí é trazer esse método filosófico para aplicar dentro do sistema econômico. E aí buscar ver as contradições existentes dentro do sistema econômico e como essas contradições elas vão constituir o edifício social. A partir daí, da relação dialética também do real com o abstrato, ou ainda do campo, do concreto com as ideias. Né? As mudanças que se dariam na produção das mercadorias, desde nessa relação do homem com a natureza, transformando a natureza, e nesse desenvolvimento das forças de produção, como nós iríamos aí gerando as contradições que promoveriam o movimento na sociedade. Para talvez para um entendimento mais claro, eu vou ler uma parte do trecho que se encontra, né, aí disponível para todos, em que o próprio Marx levanta a seguinte questão: o domínio do homem sobre a natureza é cada vez maior, mas ao mesmo tempo o homem se converte em escravo de outros homens, ou de sua própria infâmia. Até a pura luz da ciência parece não poder brilhar mais que sobre o fundo tenebroso da ignorância. Todos os nossos inventos e progressos parecem dotar de vida material as forças produtivas materiais, enquanto reduzem a vida humana ao nível de uma força material bruta. Ora, se a gente tenta concretizar, né, trazer uma ideia mais clara desse pensamento, o que a gente tem na história e no desenvolvimento da humanidade é que a gente vem desenvolvendo as forças de produção. Se a gente pensar, por exemplo, da produção agrícola, né, nós temos no início uma produção com instrumentos e equipamentos extremamente rústicos, né, que é basicamente a relação do homem e o animal, uma ferramenta transformando a natureza, né, onde a força motriz era praticamente a força animal, a utilização de um cavalo, de um jumento, de um burro, de um boi, buscando aumentar a produção, e esse homem atrelado a esse animal e a um implemento, normalmente um arado. E quando a gente pensa essa superação, né, a gente vai vendo que nós vamos, ao longo da trajetória da civilização, nós vamos aperfeiçoando os equipamentos. Né, esses equipamentos, hoje a gente for dentro desse setor agrícola, hoje nós já temos os equipamentos que são os tratores, que ao mesmo tempo em que aram a terra, colhem e já ensacam o grão produzido, muitos deles já inclusive acionados de controle remoto. Né? Então, dentro da produção capitalista como um todo, o que a gente vem tendo é um aumento dessas forças produtivas, um desenvolvimento tecnológico cada vez mais acelerado e um distanciamento do homem dessa riqueza produzida. Né? O que nós vamos ter é essa capacidade produtiva cada vez mais elevada e o homem cada vez mais distante do resultado dessa própria produção. Isso no aspecto. Né? No outro aspecto, a gente pode pensar quando ele levanta a questão da ciência. Cada vez mais a gente vai ter uma sociedade que produz um conhecimento magnânimo e nós, enquanto indivíduos, vamos ficando cada vez mais distantes desse conhecimento. Isso é claro quando a gente observa, por exemplo, a capacidade, né, dos gregos antigos, que tinham um domínio da filosofia, da astronomia, da matemática, da literatura, da poesia. Né, e hoje a gente olha a nossa especialização e nós nos sentimos bastante diminuídos em relação aos gregos antigos,
dentro da nossa especialização, cada um no seu quadrado, nós somos bastante diminuídos em relação a esse todo. Enquanto o homem grego ele era muito próximo desse conhecimento total, nós somos extremamente distantes do conhecimento total. Ao mesmo tempo, quando a gente olha o conhecimento do mundo antigo, em relação ao que nós temos produzido de conhecimento científico hoje, nós estamos a quilômetros e quilômetros de distância no volume total de conhecimento produzido. Porém, esse homem ele é distanciado desse conhecimento total. Então há um aumento do todo e uma diminuição nossa em relação a esse todo. É disso que ele está colocando. É essa a questão que ele trata, quando ele vai colocando que a produção econômica vai se tornando magnânima e o homem vai se degradando em relação a ela. Bom, para compreender como é que isso vai se constituindo, e aí hoje nós vamos trabalhar, além da discussão relativa ao método e das intenções da proposta marxiana na sua teoria, hoje nós queríamos deixar claro o conceito de produção e reprodução. E aí compreender que o Marx vai partir do que é mais concreto, do que é mais real. Portanto, ele vai tentar compreender desse concreto aquilo que é essencial, que é a sobrevivência humana. E o homem, para sobreviver, o homem trabalha. Ou seja, para atender às suas necessidades, o homem tem que produzir. E aí ele entra numa relação dialética com a própria natureza e com os outros numa relação social que se estabelece por necessidade. Se a gente pensa claramente, por exemplo, volta de novo à produção agrícola, o homem vai desenvolver as ferramentas e os instrumentos de trabalho para atender a sua necessidade de sobrevivência. Ao fazer isso, ele também estabelece relações que são as relações necessárias para aquele momento, para aquele conhecimento, para aquela tecnologia existente. Ele vai estabelecer as relações de trabalho, as relações sociais. Se a gente pensa, por exemplo, a produção agrícola, a gente vai situar na produção o gênero masculino dentro da produção, no roçado, no campo. Enquanto o gênero feminino ele vai estar associado ao tratamento daquilo que foi produzido. Então, o trabalho no domicílio, na verdade, ele é um trabalho de conservação do alimento, de transformação do alimento, que no conjunto como um todo é um trabalho essencial para a manutenção do trabalho no campo. Por outro lado, é nesse ambiente que nós vamos ter, por exemplo, a formação daqueles que vão ser os futuros trabalhadores que vão ampliar essa produção no campo. Então a gente tem ali nesse ambiente domiciliar as meninas que vão ter as suas funções definidas, no auxiliar na criação dos pequenos animais, no auxílio na preparação dos alimentos que vai servir para todos. No campo a gente vai ter normalmente os trabalhos feitos em duplas, onde você vai ter os maiores com os menores. Então esse conjunto todo ele vai identificar a posição de cada um, e essa posição ela não é a partir de uma determinação do desejo do indivíduo, mas são das necessidades reais daquele modo de produção. Aquele padrão tecnológico existente é que determina de lá para cá como esses homens vão se distribuir e se relacionar. Daí então é que, na verdade, o homem se constrói no mundo real. Quer dizer, aquilo que nós somos enquanto ser, ele vai se dando essa relação com a natureza e com os outros. Quer dizer, esse ser social, ele é uma construção com o real. Aquilo que o homem é, aquilo que o homem pensa, aquilo que ele é enquanto consciência, ele é o resultado da sua ocupação na produção. Se a gente dá um salto enorme, o que nós temos hoje não é mais essa divisão tão simples, é uma divisão de trabalho muito mais alargada, onde a gente vai ter os indivíduos que vão ocupar posições na ocupação muito distantes, e o que nós vamos ver é uma consciência dos indivíduos em relação a esse espaço que ele ocupa na produção. Nós vamos ter, por exemplo, pessoas que vão estar em comandos, em decisão, que vai ter uma consciência definida a partir desse espaço ocupado,
né? Os indivíduos, né? Vamos pensar, por exemplo, o Charlie Chaplin na indústria, né? Aquele indivíduo que está inserido num trabalho praticamente mecânico, autônomo, em que nesse cotidiano ele vai estabelecendo essa consciência limitada. Isso não significa dizer que o outro vai ter uma hiperconsciência, né? Porque também está dentro de uma limitação, a limitação imposta, mesmo que ele ocupe um determinado espaço na produção, mas no todo ele também tem uma limitação. Então, nesse sentido, todos nós seríamos alienados, embora a gradação ela vai se diferenciar dependendo do lugar que você ocupa na produção. E a consciência do indivíduo, o que ele é, né, dos seus desejos, dos seus sonhos, ele vai se dar também mediante esse espaço que ele ocupa na produção. Daí a gente tem que verificar uma outra questão, né? À medida em que a gente vem transformando a produção e a forma de produzir, né, quando a gente sai, por exemplo, da produção agrícola para a produção industrial, da produção industrial para a produção industrial eletromecânica para a produção industrial microeletrônica, né, o que a gente assistiu foi, por exemplo, uma mudança completa nas relações sociais de trabalho. Se a gente pensa, por exemplo, o lugar da mulher na produção desapareceu como lugar do domicílio e passa a ser o lugar de onde se produz a mercadoria também. A gente altera essas relações sociais que são obrigatórias, né? Não foi dos indivíduos para a produção, mas foi a produção que arrastou os indivíduos para aquela nova organização, ou seja, um novo arranjo dentro da produção determinado por ela própria. Daí então a gente vai ter uma mudança das ideias, dos pensamentos, né, da ordem, né, da normatização jurídica, que vai se adequando a todas as transformações. Portanto, essa mudança que vai se dando no plano real, ela vai também mudando as ideias, vai mudando o pensamento filosófico, as ideologias, a religião, quer dizer, tudo aquilo que constitui o todo social, ele se altera a partir dessas alterações no mundo concreto da produção. Bom, aí compreendendo que é na produção que o indivíduo produz e se reproduz. Ou seja, ele produz a mercadoria e se reproduz enquanto ser social. O operário enquanto operário, o patrão enquanto patrão, né? E essa reprodução ela vai se dar em função desse estágio de produção. Bom, queria que a gente pensasse, né, e eu vou trazer uma frase para a gente encerrar, trazer uma frase do próprio Karl Marx, onde ele diz que tudo que é sólido se desmancha no ar. E nessa frase a gente percebe o seguinte, que tudo que está dado hoje não significa necessariamente que ele vai estar da mesma forma no futuro. Quer dizer, o devir, ou vir a ser, né, ele está dado hoje pelas transformações que nós estamos produzindo. Portanto, o modelo de pensamento, as nossas relações sociais, ou se a gente pensar, por exemplo, o lugar que ocupa na sociedade o gênero masculino, o gênero feminino, quer dizer, tudo isso que a gente viu como alteração e que percebe hoje como algo concreto, quer dizer, também não significa que no futuro vai permanecer do jeito que está. Quer dizer, tudo aquilo que a gente pensa como consolidado hoje, que foi uma construção em função do modo de produção estabelecido, à medida em que esse modo de produção ele vai se transformando, todo esse campo de ideias ele também se transforma. Bom, espero que essa discussão contribua para facilitar a leitura de todos, né? E no próximo vídeo aula eu vou trazer os temas subsequentes, onde a gente vai discutir dois conceitos importantes que são as forças produtivas e as relações sociais de produção, né, que vai consolidar um pouco mais as discussões feitas desse modo e vai nos ajudar a compreensão das videoaulas seguintes. Então, a todos, boa sorte nesse período de suspensão de aulas e até o próximo vídeo. Um abraço.